Eu me chamo Emerson. Vamos lá. Eu me chamo o Emerson. Eu sou o RT, né, a gente fala, né, que é responsável técnico da Associação ASMAC e Copercata na coleta seletiva em Contagem. Tá? Então, né, nós vamos aqui falar um pouquinho dos impactos de resíduos, né, de saúde que chega dentro dos galpões. Mas eu já venho adiantar para vocês o seguinte: tanto, né, o que acontece em Contagem acontece em BH também. Eu vou mostrar para vocês. Então a gente vai ver um pouquinho, né, sobre isso. Tá? Eu sou, né, de formação engenheiro de segurança do trabalho. Eu sou gestor também na área ambiental. E eu fiz um curso de Direito e formei em 2022, né, só para, né, juntar o que eu faço de perícias, né, na área da Justiça Federal, né, perícia na área de insalubridade e periculosidade. Por exemplo, aqui eu tenho apresentado essa palestra, né, de coleta seletiva, recicláveis e seus desafios. Tá? Isso eu tenho apresentado lá em Contagem, né, pessoal, né, do meio ambiente, em escolas, né, municipais, e tem várias empresas que têm convidado a ASMAC e a Copercata para fazer essa palestra. Tá? Como foi falado aqui de vocês, né, algumas fotos aqui, né, que já foi apresentada, acho que pela Simone. Na hora que eu começar a apresentar aqui, vocês vão ver o que é impacto. Vocês vão perceber isso daí e vão até se assustar. Porque é o seguinte, para mim é o seguinte: coleta seletiva não deveria ter nada dessa questão de pérfuro cortante ou animal morto, alguma coisa assim. A gente já começa com isso, tá? Então é uma coisa muito, né, impactante. Vamos ver aqui. Aqui, olha, nesse slide que eu falo um pouquinho aqui da coleta seletiva de Contagem, né? Como que ela funciona? Tá? Ela funciona na modalidade de porta a porta e de ponto a ponto. Né? Olha, porta a porta são bairros que são atendidos, né, pela coleta seletiva. E hoje, se não me engano, em Contagem são 71 bairros, né, que são atendidos pela coleta seletiva. Isso dá cerca de 40% do município, que é atendido com a coleta porta a porta. E tem a coleta ponto a ponto. Então, no ponto a ponto ela é específica, ela vai em um determinado local. Então ela vai numa escola, vai numa empresa, vai no hospital público, particular, vai numa clínica que está dentro de um diário de coleta que tem, né, o caminhão sai do galpão, ele sabe o que ele vai fazer no dia. Então vocês vão entender o porquê que a gente consegue mapear da onde veio alguma coisa, da onde veio um pérfuro, ou um produto, né, algo, né, da coleta que não deveria ter vindo. Então vamos aqui. Então tá, essa primeira foto aqui, à direita aqui, isso é o seguinte: quando chega o material no galpão, chega no caminhão, em bags, né, que passou no local e coletou, você pegou aquele bag que já está cheio. Tá? Então, né, se você chega numa clínica, você pega o bag que já está cheio de material, que a clínica, o hospital ou a empresa separou. Chega no galpão, ele é colocado na gaiola. Tá? Ele despeja na gaiola e o pessoal da coleta, da triagem, vai fazer a separação. Aí quando vai separar material, aí começa a descobrir o que tem lá dentro. Que é o que vocês estão vendo nessa primeira foto. No dia eu estava lá,
fiz essa foto, tirei essa foto. E, então, como eu falei com vocês, que eu tenho esse controle, né, de coleta, então eu perguntei ao pessoal, olha, qual caminhão que colocou esse material? Qual caminhão foi? Foi o caminhão X. Então tá. Vou lá, pego esse diário de coleta desse caminhão e tento identificar quem foi. Qual empresa que fez isso. Mas isso também pode ser o quê? Né, de um condomínio. Que o condomínio em Contagem, ele é classificado como ponto a ponto. Então você vai coletar no condomínio. Mas isso daqui veio de uma clínica. Nisso nós conseguimos, né, identificar no dia qual clínica, qual cliente, vamos assim falar, que foi. Então eu peguei, fiz um relatório desse, né, desde 2020, quando eu comecei o trabalho de acompanhar as associações. Então, assim, nós implementamos a questão, a cultura da segurança do trabalho, de cercar toda essa parte, né? Que o contrato de coleta seletiva de contagem, ela tem essa figura do RT dentro desse contrato. Então, eu estou, né, lá dentro, né, das associações, né, algumas horas assim por mês. Mas, olha, praticamente toda semana eu estou lá, né, nas associações, aí eu consigo levantar isso. E aí nesse dia nós, né, levantamos isso e descobrimos, né, de qual veio, de quem veio essa primeira foto aqui desse material. Então ela foi direta, foi assertiva, tá? Então nós atuamos, eu fiz o relatório e passei para a prefeitura, olha, aconteceu isso, isso e isso, e veio dessas e dessas pessoas. Quem fez, né, cabe a vocês aí, prefeitura, ver qual foi, né, quem foi essa empresa. Aí conseguimos ver, né, levantar qual foi direto, aí eles, assim, nunca mais, né, fizeram, né, porque a gente estava em cima. E essa segunda foto aí, né, do lado, isso daí é um conjunto de catéter, né, com gases, né, tudo sujo. Então isso é o que chega dentro do galpão, tá? Aqui, ó, essa primeira foto aqui são luvas descartáveis. Isso por quê? Porque chega, né, no saco, né, que você acha que é material reciclável, quando abre tem essa surpresa, tá? E essa segunda foto são 2 PETs, né, essas 2 garrafas aí de 2 litros e um vidro que está todas cheias de seringas de insulina, e nesse recipiente do meio aí só o que? Só seringas de emagrecimento, vamos assim falar, as famosas, né, que estão aí hoje, tá? Então de 2 anos para cá isso começou a ser constante, chegar dentro das associações. Então, na primeira foto aqui, uma caixa, ela está dentro de uma caixa de papel. Quando a menina abriu, né, quando a associada abriu, ela viu, poxa, que olho, só o que tem aqui dentro. São várias seringas com agulhas, sem proteção, e vários frascos aí dentro dele de medicamento. Aí eu peguei esse medicamento, fiz o relatório, toda vez que tem isso eu faço o relatório e encaminho para a prefeitura, tá? Então o nome do medicamento ali eu identifiquei o que era. Era um anabolizante. E isso nós descobrimos que veio de um condomínio, tá? De condomínio residencial. Então isso acontece muito. Isso está acontecendo demais, tá? Vamos lá. Aqui, olha, são 3 caixas, né, de descartáveis. Isso veio de clínicas e de hospitais. Então, como eu falei, como o material chega no galpão dentro de um bag, né, o pessoal na coleta faz a coleta do bag e coloca no caminhão baú, tá? Então ele colocou aquilo lá, ninguém sabe o que tem ali. Quando chega no galpão e descarrega isso na gaiola, que vai descobrir o que tem.
Tá? E aí, né, vocês podem ver a outra foto, que é uma seringa com agulha solta, tá? Mas essa outra desse Carpac, ela já estava na coleta. Na hora que fez a triagem lá, descobriu isso. Ele estava todo esse óleo descoberta, tinha seringa sem proteção, né? Tinha agulha solta e tudo mais. E nessa outra aí do lado foi abrir, cheio de luvas, né? Olha, de procedimentos, sujas, de sangue, né? Outras coisas, né? Gazinhas, né? Suja de sangue. Nessa foto aqui, aí, ó, vocês podem observar todas, né, canetas, né, para... comum, está comum hoje, pessoal. Isso está comum chegar de condomínios, tá? Isso é de condomínios, isso é o chamado coleta ponto a ponto. Tá? E aí, né, o que eu faço a orientação? Gente, olha, chegou material assim, separa, coloca de um lado, ou já coloca dentro de um pet. Vamos identificar, vou tentar identificar da onde veio, que dia foi feita essa coleta, e vamos aqui passar para a prefeitura para notificar. Então a questão é de notificação hoje, né? Não tem multa, não tem nada ainda, tá? E aqui, né, vocês aí podem ver, a última foto é um conjunto de catéter, tá? E a primeira foto aqui tem agulhas e seringas todas soltas. Chega desse jeito na gaiola. E atenção, gente, vamos trabalhar, né? Vamos assim fazer um jeito, né? Ter um jeito de trabalho para vocês não se machucarem, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece. Aqui mais as seringas, né, que a gente encontra dessa maneira. E a questão é o seguinte, é isso aqui, olha, nesses acidentes, né, dentro da triagem e separação, isso que eu faço, né, algo que é de 2023 a 2025, tá? São aqui 9 associados, tanto da ASMAC e da Copercato, pegando as duas associações juntas. Numa teve cerca de 6 pessoas, né, 6 associadas que feriram. E na Copercato, que tem, né, tem acho que 35 pessoas, foram 3, tá? Mas é o seguinte, tem pessoas que furam o dedo constante. Então tem uma que saiu, eu conto isso, há 3 meses atrás, ela estava saindo de um processo de tomar o coquetel, né, de toda essa questão toda, e daí 30 dias ela furou o dedo de novo. Aí ela volta para o processo de tratamento novamente. Aí tem tudo isso aí, ó. Todas passam pela UPA de referência que tem lá na cidade, lá em Contagem. Todas tomam coquetel anti, né, doenças infecciosas. E a preocupação aqui, pessoal, não é com questão de HIV. A grande preocupação delas é a questão de hepatite. Sabe, elas ficam, quando elas têm algo, acidente assim, elas ficam, sabe, num estado que afeta a questão emocional, né? Olha, todas aqui, olha, reclamam, né? Tem um grande constrangimento quando chega para atendimento, né? Do pessoal lá na UPA, seja, né, no hospital. Tem a questão, olha, de afastamento da vida delas, né? Quem é casado, da vida íntima, que você tem que se afastar. Isso é orientação, isso vai 2 meses, 3 meses, até terminar talvez. E a questão dentro de casa também, que você tem que separar um copo, separar um talher, tá? Então isso tudo tem a orientação para ser feito, né, nesse momento de tratamento. Muitas, ou a grande maioria, tem problemas de depressão quando fica, você vê, né, o que está acontecendo, olha, você fica assim, sem chão, né? Sem poder ajudar. Como que vai fazer? Pegar, eu já socorri 2, já levei para a UPA. Então a gente tenta ajudar. Elas são afastadas do trabalho, muitas não conseguem trabalhar, que o medicamento é muito forte, afeta muito a saúde física e mental, tá? Então tem questões, né, aqui que eu estou falando, do afastamento de trabalho, que elas continuam recolhendo. A associação, ela continua recolhendo o INSS delas.
Mas assim, por elas não trabalharem, que elas ganham pelo dia trabalhando. Então, o dia não vai ganhar mais, enquanto ela não voltar. Então tem toda a questão econômica para elas, né, que a gente tem que prestar atenção nisso. Todas usam luvas, né, de proteção, que é um EPI. Quando eu entrei lá, instituí, toma, ficha de EPI para todo mundo. Então eu passei a fazer isso. Mas a luva, ela não evita você furar o dedo. Acaba furando a si mesmo. Quem é da segurança do trabalho sabe, né, que não adianta. Então essa situação acontece praticamente em todas as associações e cooperativas de reciclagem. Não só de Contagem, estou falando das duas, Asmac e Coopercata, tá? E de Belo Horizonte, essa semana eu pude conversar com a Nelly da Coopersol, Barreiro, da Maria, né, da Coopermar, e da Leste, com a Vilma. Perguntei, pessoal, olha, o que acontece aí? Que eu conheço, né, elas, eu já trabalhei, né, no Belo Horizonte também como RT, na Comar. O que acontece aí? Elas viraram e falaram, Emerson, é constante chegar materiais de saúde em nossos galpões. E tem gente que fura o dedo, sim, estão tomando medicamento, e as que não chegam a falar para nós que furou, muitas escondem. Hoje tem pessoas lá que a gente sabe que furou, mas ela escondeu. Aí não mesmo depois que você fica sabendo, tá? Aqui tem um videozinho que eu ia passar, mas eu não vou passar pelo tempo, que está falando nisso tudo que eu disse aqui, porque de tanto eu insistir, muita notificação à prefeitura, mostrar que aconteceu isso, aí fizeram um vídeo, né, institucional, mostrando o pessoal da cooperativa, associação, e aí quando tem alguma coisa eles mandam esse vídeo, né, ou para a empresa, ou para o condomínio, para onde for. Então a gente conseguiu fazer isso, tá? E o que eu falo é o seguinte, vamos participar da coleta seletiva com responsabilidade. E não só coleta seletiva, que a gente falou aqui, que é coleta convencional. Então a gente coloca dentro deste contexto hoje a coleta convencional também, não só a seletiva, mas a convencional também. Muito obrigado. E é isso. Obrigada, Emerson, pelos relatos aí. E a gente observa a importância disso, né? E a falta de investimento que a gente tem na educação, né? Falta de divulgação, ensinar as pessoas como fazer uma coleta seletiva, né? Importante isso aí. Dando prosseguimento aí, eu vou chamar agora José Cláudio Junqueira Ribeiro, que vai falar de educação ambiental e mobilização social. Boa tarde a todos vocês, uma satisfação muito grande estar aqui. Queria agradecer especialmente a Andréia Frois pelo amável convite, né, de me dar essa oportunidade de ouvir todos pela manhã e agora pela tarde também. São experiências que nos trazem muito aprendizado. O que eu queria trazer para vocês hoje é muito mais uma reflexão. Eu fiquei trabalhando 35 anos no Executivo, né? Uma parte desse tempo no Sistema Estadual de Meio Ambiente, mais especificamente na Fundação Estadual do Meio Ambiente, da FEAM, mas também por 2 passagens na Prefeitura de Belo Horizonte, e que tem me trazido assim, muito pensamento, principalmente na fase de pesquisa, né? Eu sempre estive também na docência, mais tempo na Universidade FUMEC, mas também na Escola de Engenharia, né? no Departamento de Saneamento e Meio Ambiente, no curso de especialização, e depois que me aposentei na FEAM, na Dom Helder Câmara, agora Centro Universitário Dom Helder Câmara, num projeto de mestrado e doutorado em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, onde eu trabalho com as disciplinas de gestão de resíduos e gestão de recursos hídricos e avaliação de impacto ambiental. E tenho me dedicado mais à pesquisa. E por um trabalho de extensão da Dom Helder, nós trabalhamos aí com cerca de 200 de escolas
do sistema estadual, de escolas públicas da Secretaria de Educação, trabalhando muito com redução do consumo de água, redução do consumo de energia, redução na geração de resíduos, aproveitamento de taxa de reciclagem. Então, tem levado também a discussão sobre a questão dos resíduos. Aqui, especificamente, vamos falar dos resíduos de serviço de saúde. O que nos impressiona é que, não só no nível escolar, e a gente trabalha com o ensino médio, então são com alunos aí de 15 a 18 anos, mas também na graduação, a Dom Helder também tem graduação em Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, agora que é o Centro Universitário, tem um portfólio de 15 cursos, ainda que nem todos tenham viabilizado, mas atualmente tem Engenharia Civil, Direito, né, que é o carro-chefe, mas tem Arquitetura e Urbanismo, Fonoaudiologia, Fisioterapia, né, Psicologia. Então, o que impressiona no pessoal da graduação, e até também no pessoal da pós-graduação, no nível de mestrado e doutorado, e a Dom Helder tem participado dos editais da Secretaria de Educação. Não sei se vocês sabem, mas a Secretaria de Educação tem um edital muito interessante, que é para formação em estrito sensu, mestrado e doutorado, para os seus professores. Nós tivemos aí um programa de 3 anos, está terminando agora, de mestrado e doutorado, com 96 professores da rede estadual. E agora estão entrando para o próximo ano, né, já a seleção já ocorreu, com 51. Mas não é só a Dom Helder, a PUC também tem participado desses editais, a Universidade Federal de Juiz de Fora, são os que eu sei. Então, a Secretaria de Educação tem levado, né, o conhecimento, né, ou dando oportunidade aos seus professores, ao Trilhas do Futuro. E o que me impressiona é a falta de conhecimento na área de gestão de resíduos. Porque nós aqui falamos para nós mesmos. Nós sabemos de tudo, né? Ó, eu fiz uma revisão aí da legislação de resíduos de serviço de saúde, né? E as que estão em preto é porque já foram revogadas, né? E as que estão em azul são as que estão valendo, né? E eu fui procurar nessas legislações o que falam de educação, o que ela traz para a educação, porque é muito fácil, né? E acho que todos nós aqui já tivemos essa experiência de elaborar normas, né? Seja portarias, decretos, resoluções, deliberações normativas, até mesmo participar de elaboração de decretos, né? Quem trabalha no executivo participa disso, né? Da própria lei em si, né? Mas isso está no papel, isso é papel, né? Como é que nós vamos atingir o grande público? Porque isso nos atinge, nós que trabalhamos com resíduos, né, nas nossas organizações, ou mesmo algumas ONGs, ou na pesquisa, nas entidades de ensino, né, ou mesmo lá no chão de fábrica, como é o caso do Emerson e do pessoal aqui da Santa Casa, né, da Hemominas, da SLU, mas nós estamos trabalhando com um público ainda muito restrito. E a grande população? O que é a sociedade? Né? É o meu vizinho, é o cara que mora na minha rua, no meu bairro, é a população de Belo Horizonte, nos seus diversos segmentos, enfim, do estado, de todos os municípios. Eu quis chamar a atenção para esse decreto, né? Aqui muito se falou, né? O pessoal falou, puxa vida, não deve ser só resíduo de serviço de saúde, deve ser resíduo de saúde. Aí a própria André falou, peraí, saúde não. Quem está gerando resíduo é a prestação de serviço para que tenhamos uma saúde individual e coletiva, né? Aí eu estava vendo esse decreto, ele trata de medicamentos vencidos ou em desuso, né? Aí
Deixa eu ver se eu não me perdi. E eu achei interessante, aí no artigo 3º, que nesse decreto, né, é o que é da logística reversa aí para os medicamentos, né, ele fala que os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, os consumidores e os titulares do Serviço Público de Limpeza Urbana e de manejo de resíduos são responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos, né? E nós temos aí na nossa legislação a responsabilidade compartilhada, mas no último decreto que regulamentou a 12.305, ele já trouxe encadeado quais são essas responsabilidades, né? Então nós temos a responsabilidade, enquanto consumidores, de fazer o descarte correto de qualquer tipo de resíduo dentro das normas que o Serviço de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos determinar. Então, eu acho que nós podemos avançar, né? Quanto à questão que hoje, né, acho que é o próximo slide, mas já falaram aí, que vem se preocupando mais, é as canetas para emagrecimento, né? Que essas aí estão cada vez mais sendo dispensadas nos resíduos sólidos urbanos e na coleta seletiva, como nós vimos aqui. E não adianta, porque a população... Você vai dizer o que para a população? Você vai descartar o seu perfúrio cortante onde? Na farmácia? Deveria ser onde ela comprou. Então, nós discutimos aqui, né, o que fazer isso, né? Então, a própria Alice falou hoje na abertura, a gente tem que pensar na logística reversa dos perfúrios cortantes. Acho que é isso mesmo. E acho que não está até difícil não, sabe, Alice? Eu fiquei pensando, assim, ouvindo todos vocês aqui, que nesse decreto, a gente poderia agregar no decreto, lá na emenda dele, não só medicamentos usados e em desuso, mas também perfúrios cortantes, né? Eu acho que é uma coisa simples, porque decreto não precisa ir ao Congresso, não precisa nada, é só o Presidente da República, né? Então lá o Alberto, né, vocês estão trabalhando com ele, o Alberto é um cara aberto para essas questões, de agregar aí os perfúrios cortantes, estaríamos, né, já temos aqui a responsabilidade disso, porque eu também não acho que isso tem que ser, esse ônus tem que ser deixado para o poder público, não. Esse ônus tem que ser de quem fabricou, de quem distribuiu e de quem usou. Então, eu acho que nós temos que aplicar a logística reversa mesmo para os perfúrios cortantes, né? Porque eles são uma causa muito importante para os garis, não só da coleta seletiva, como o Emerson apresentou, mas da coleta convencional, né? A gente está colocando em risco toda uma população, né? Não só um risco real, físico, mas emocional. Eu tive no seminário em Contagem, não sei, talvez um mês atrás, né? Não lembro, mais ou menos, né? E aí me impressionou demais o depoimento de uma catadora que se contaminou. Eu achei assim, nem era pela questão do físico, quer dizer, ela ficou com risco de contaminação, mas ela disse do constrangimento pessoal que ela passa, né? De ter que ir no sistema de saúde para fazer testes, como que isso, né, enquanto não tem o resultado, o risco, o que significa isso na vida particular dela, em termos de segregação da família, dos amigos. Então é uma coisa que nós devemos pensar muito, né, em como nós podemos atingir a população, porque a população ela não sabe o que fazer com esse tipo de resíduo. Eu acompanho a coleta seletiva no meu bairro aqui em Belo Horizonte, que é um bairro classe média alta, que as pessoas têm um nível de conhecimento, vamos assim, geral grande, mas de resíduo não. E quando você alerta, no nosso grupo alerta, olha, o resíduo, né, alguém aqui diz que é errado, mas é a orientação que a gente tem dado, é que os perfúrios cortantes você coloque num recipiente rígido e descarte não na coleta seletiva, mas na coleta convencional, né? Porque ele vai descartar onde?
E muitas pessoas, hein? Aí vai, né, a pergunta que eu faço, ele vai descartar onde? Ele vai descartar na farmácia? Aí ou vai numa UPA, aí aqui o pessoal da prefeitura diz, é um negócio complicado, a Janete, né, falou, porque as unidades de saúde, seja do município ou do estado, que elas gerenciam isso, elas também têm um contrato, elas têm uma quantidade, então elas não estão aptas a receber todos os perfis cortantes da cidade toda, né? Então isso teria que ver, até porque eu acho que conceitualmente isso não está correto, né? Quem tem que receber isso é quem gerou. Então deveria ser a farmácia, as drogarias, né? O fabricante, o distribuidor. Lá também no artigo 4º fala que na hipótese de haver coleta seletiva pelo Plano Municipal de Gestão de Resíduos, né? O consumidor deverá condicionar adequadamente, de forma diferenciada, os resíduos sólidos gerados. Então, nesse caso, né, se a gente coloca os perfis cortantes aí nesse decreto, isso também vai valer para os resíduos perfis cortantes. A educação ambiental, o que eu vi nessa legislação toda? Que nesse decreto, ele tem lá um capítulo só para a educação ambiental. Então, ele dispõe lá que o poder público adotará as seguintes medidas. Então, tem todo lá, incentivar a atividade de caráter educativa e pedagógica para todos os setores. Essa é uma falha que eu vejo do poder público. Eu não vejo isso. Então, o pessoal diz, não, mas todo mundo pode ter informação. Se você for no site do Ministério do Meio Ambiente, se for no site da FEAM, enfim, dos vários órgãos, ou da Copags, ou sei lá, você vai ver o que você deve fazer. Mas as pessoas nem sabem que existe FEAM, nem sabem que existe logística reversa. Então, nós precisamos de uma comunicação em massa, e essa obrigação é do poder público. E eu não vejo isso acontecer no nível nacional, no nível estadual, nem no nível municipal. E eu fico pensando, porque como as redes de televisão e de rádio são concessões públicas, né, o poder público ele tem direito a espaço ali. E por que ele não usa esse espaço para essa comunicação? Então, eu acho que, sabe, em termos de proposta, eu acho que o que nós temos que refletir aqui, como a gente vai comunicar com o resto da sociedade, sabe? É muito importante fazer seminários, fazer congressos, escrever artigos, publicar, mas nós estamos falando para nós mesmos. Então, nós vamos avançar em comunicação, né? Evidentemente que falar em fiscalização sem falar em comunicação é ficar um pouco dando murro em ponta de faca, né? Porque as pessoas não têm nem informação de como que vão saber. É o novo problema que nós estamos deparando aí na coleta seletiva, né? Porque as seringas já apareciam, mas agora com o uso, né, cada vez maior por conta dessas canetas que são perfurocortantes, isso aí só tende a agravar. E isso, assim, está aumentando demais. Então, nós precisamos realmente ter uma comunicação. O que fazer com isso, né? Para onde que vão essas canetas? Acho que, assim, no mínimo, eu acho que, assim, no município, aí é uma proposta aí para o município, acho que para o estado também, mas que essas canetas, quem vende as canetas tem que ter um ponto de coleta por caneta, sabe? Acho que isso é uma norma municipal, a norma estadual pode determinar. Olha, quem for vender essas canetas tem que ter um ponto para receber essas canetas, porque as pessoas vão ficar comprando, então elas têm a oportunidade de levar lá para descartar corretamente. Bom, já falou sobre a história, a Maeli já falou da história da Copags, que realmente é um bom exemplo para o país todo, né? Você ter uma comissão que possa estar discutindo isso. E também, né, Maeli, eu acho que a Copags poderia trabalhar nessa comunicação. Eu acho que uma comunicação mais popular. Com relação a isso, eu vou encerrar dizendo o seguinte: nós todos temos esse desafio, nesse trabalho de extensão que a gente faz aí com
cerca de, esse ano foram 220 escolas, é um trabalho difícil também, de como comunicar com essa meninada aí sobre a questão de resíduos de maneira geral, o consumo consciente, né? E aí agora nós estamos tendo a oportunidade, tem um doutorando que está lá fazendo o doutorado, e ele é professor da rede estadual e ele é especialista em inteligência artificial. Então agora ele começou a fazer todo um trabalho de comunicação com a inteligência artificial, que é muito interessante, porque ela dá muitos recursos, né, assim, até com mais humor, ou chegando mais perto da realidade de uma determinado segmento da sociedade. Então, e que fica uma coisa bem mais barata, porque você não precisa contratar, né, antes você precisava contratar um desenhista, ou contratar um programador, né? Ele, com a inteligência artificial, é impressionante. Fiquei impressionado com uma rapidez ele consegue fazer. Você fala assim, ó, você escreve um texto e fala, ó, eu quero que você comunique isso. E aí para a criança, aí ele faz lá com um avatar infantil, para adolescente, ele faz com avatares de adolescentes. Então é muito interessante. Então acho que é uma coisa que está aí, uma nova ferramenta que está aí disponível, né? É claro, para quem domina a ferramenta, mas que acho que a gente poderia utilizar muito para comunicar com o grande público. Bom, gente, era isso aí que eu tinha que apresentar. Muito obrigado. Obrigada, professor José Cláudio. Acho que resumiu bem, né? Tudo que a gente está precisando. É divulgar, para onde direcionar. E falando aí da tecnologia, olha o TikTok aí, eu não tenho TikTok não. Mas todo mundo tem, né? Seria assim, um lugar ótimo para divulgação disso aí. Fazer campanhas na mídia para resolver isso aí. Seria excelente. Agora o Rogério de Oliveira Queiroz vai falar para a gente sobre a biossegurança no gerenciamento dos resíduos de saúde. Boa tarde. Eu posso caminhar, né? Na medida do fio, eu posso caminhar. Até aí. Vai ter um aqui no meio. Ok.